Marina Silva, lá no MCL Notícias com a Cris Serra. Um beijão para Cris. Bem, muito obrigada. Vou conversar com a ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula, Marina Silva, nascida em Rio Branco, no Acre, se tornou uma referência na defesa da floresta amazônica e outros biomas ameaçados pela exploração predatória de recursos naturais. Aos 68 anos, Marina deixou o ministério em abril para assumir outra missão, sendo candidata ao Senado pela Rede Sustentabilidade em São Paulo e desponta como uma das favoritas nas pesquisas aqui no estado, em um estado que não tem sido muito generoso com o campo progressista, especialmente nessa disputa do legislativo. Ministra, eu queria começar te perguntando sobre suas expectativas olhando para as pesquisas. Em São Paulo, o cenário parecia meio dado. No ano passado, a gente olhava as pesquisas com o Eduardo Bolsonaro ainda como pré-candidato ao Senado, com o Guilherme Derrite muito bem colocados e as candidaturas do campo progressista muito abaixo. Dessa vez, as pesquisas têm colocado o seu nome e o nome da também ex-ministra Simone Tebet como favoritas, em primeiro lugar, nas pesquisas. Obrigado, Michele Neves. Que a senhora comentasse um pouco sobre as expectativas olhando para as pesquisas hoje, ministra. Bem, acho 171, que gente. a gente sempre repete aquela frase que já é assim um chavão do mundo das eleições, de que a pesquisa é a fotografia de um momento. E, obviamente, que a gente tem que trabalhar e trabalhar muito para manter, digamos, uma boa pose na fotografia. Nesse momento, tanto eu como a Simone estamos numa posição que é muito importante e relevante para o nosso campo da chapa Fernando Haddad e Lula, mas sabemos que temos um grande trabalho pela frente de conversar com as pessoas, de mostrar quais são as nossas propostas, de mostrar todos os problemas que temos no governo Tarcísio referente a muitas questões em relação à saúde, em relação à educação, os problemas gravíssimos de violência contra as mulheres que aumentaram de forma assustadora no governo Tarcísio, de conversar com o interior de São Paulo, e nós temos feito isso com muito afinco, dialogando com empresários, trabalhadores, movimentos sociais, com segmentos da sociedade e com os prefeitos, que se mostram muito insatisfeitos com a forma como o governo Tarcísio os vem tratando. Então, vamos trabalhar e trabalhar muito. Em relação ao Fernando Haddad, nós temos um momento que é diferente. Nós estamos praticamente no patamar em que terminaram as eleições em 2022. E isso é um excelente começo, até porque o Fernando está finalizando o nosso programa de governo, ele está muito consistente e irá trabalhar nas inconsistências e nos graves problemas do governo Tarcísio em relação à segurança, em relação à educação, o problema gravíssimo da privatização da Sabesp. Então, vamos aí com Márcio França, que tem uma forte ação no interior, e o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Cris. Ministra, é um prazer falar com a senhora aqui mais uma vez. Eu queria puxar um pouco a pauta para o meio ambiente. Todo mundo sabe que é meu objeto de estudo e dedicação. Queria lhe perguntar o seguinte: a questão da exploração de petróleo na margem equatorial foi uma polêmica muito grande um tempo atrás, continua sendo, está na fase de pesquisa exploratória, e a gente está vendo ao mesmo tempo todas essas consequências das mudanças climáticas, né? E, claro, a queima de combustíveis fósseis contribui para isso. Então, aparentemente não, é uma contradição do governo Lula, né? Como várias outras questões na área ambiental, que sempre conflitam um pouco essa questão da continuidade da exploração de combustíveis fósseis com a necessidade de enfrentar o combate às mudanças climáticas. Então, numa vitória do governo Lula para o 4º mandato, como é que isso seria, digamos assim, administrado, né? O governo continuaria investindo na queima de combustíveis fósseis ou vai fazer como fez na COP, que apontou que o mundo precisa caminhar para se afastar
da dependência dos combustíveis fósseis. Obrigada, Cristiane. Eu acho que as contradições, elas são naturais na vida dos seres humanos, dos governos e das sociedades. Com certeza, a realidade do planeta, infelizmente, ainda não consegue prescindir dessa fonte de geração de energia. Qual é a diferença do governo do presidente Lula? É que, mesmo com a contradição, tem o compromisso de, como ele mesmo disse, tanto no segmento de alto nível, com chefes de Estado, quanto na abertura da COP, e em todos os momentos, de que é preciso sair da dependência do uso de combustível fóssil. Para sair dessa dependência, nós temos que ter as fontes renováveis de geração de energia. E aí o Brasil tem uma grande vantagem comparativa, que é o fato de já termos uma matriz energética de 45% limpa e uma matriz energética mais de 90% limpa, de sermos o país que investiu nos últimos 50 anos nos biocombustíveis, e que isso pode ser uma energia de transição não só para o Brasil, mas para ajudar o mundo a fazer essa transição. E estamos investindo de forma muito forte na questão das energias limpas. Não por acaso, o próprio presidente Lula falou de forma muito corajosa que é preciso fazer esse mapa do caminho, foi além de que a Petrobras tem que deixar de ser uma empresa de exploração de petróleo e se tornar numa empresa de geração de energia. Como você mesma disse, a margem equatorial, ainda, no caso aí, a Foz da Amazônia, que a margem equatorial é bem ampla, bem grande, e nós temos a bacia Potiguar, que é uma bacia que já está explorando. A novidade é a Foz do Amazonas, que é uma bacia desconhecida. E a bacia de Campos é altamente conhecida, a Foz do Amazonas é totalmente, não totalmente, mas muito desconhecida. E é preciso que se faça o que se chama de avaliação ambiental para a área sedimentar. Essa avaliação ainda não existe, mas como a prospecção vai durar de 3 a 5 anos, é tempo suficiente para que se faça esses estudos. Nesse prazo de 5 anos, eu espero que as soluções em relação a hidrogênio verde e tantas fontes de energia que temos sendo exploradas e estudadas, elas possam avançar. O certo é que o governo tem uma NDC ambiciosa, tem uma das principais fontes de emissão de CO2 com um compromisso que nenhum país tem, que é de zerar desmatamento até 2030. O bom é que, no caso do presidente Lula, ele reconhece as contradições, ele mesmo falou isso no seu discurso, em que pese as contradições, elas estão aí para serem enfrentadas e está propondo o mapa do caminho que está... Nossa, que comentário porco, né? Que comentário porco. Deixa eu banir aqui. Isso aí, meus caros. Vamos lá, galera. 171, ajudem. O canal precisa do apoio de vocês, turma. Bora. Na fase de finalização das diretrizes para orientar o conjunto do governo a como fazer esse mapa do caminho. A França já fez o seu, a Noruega está fazendo o dela e o Brasil também. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!